do livro Autoeducação no Século XXI, de Luiz Carlos de Moraes Júnior, páginas 62 a 65, 21 teses sobre o Império no século XXI. 1. Vivemos em um império fascista planetário. 2. Provam-no. O domínio dos pensamentos e discursos feitos pela mídia toda igual, planetária, e pelo uso obrigatório dessa mesma mídia para que a pessoa possa fazer qualquer coisa em sociedade. Então, só usa a mídia se pensar assim. Se usar a mídia, vai ter que pensar assim. Ela formata as mentes. É o único modo de se usar TV e net, por exemplo, não há como. Você só será um cidadão se a usar o tempo todo. 3. Prova-o também a não aceitação total, pura e simples de espaços de pensamento e modos de vida diferentes. 4. A maior causa mortes de crianças ser diarreia e fome na África. Os 3/4 da pirâmide populacional na miséria total, comem fezes de animais e outras porcarias assim, por desespero de fome. O teste de produtos, alimentos e remédios em populações periféricas, bem como de armas químicas e biológicas em relativo segredo, causando genocídios principalmente na África. O raciocínio e a prática dos laboratórios transnacionais é que testam em ratos e macacos. A bioquímica humana não é exatamente igual. Testam em povos periféricos. Não haverá denúncia ou reação a essa testagem. Um exemplo foi o uso da talidomida, testada em mulheres grávidas na América Latina e depois proibida aqui e no resto do mundo. A imposição de um modo de vida... 5. A imposição de um modo de vida muito específico de uma cultura sobre todo o planeta. O absoluto desprezo por todos os milhares de outras culturas, expressos nos conceitos de terceiro mundo, periferia, economia complementar, conflito norte-sul, índio, mestiço, negro, latino, árabe, oriental, etc. A manipulação. 6. A manipulação, detenção e uso sabido, denunciado, reconhecido, nunca negado e assumido, nem se pensa em coibir tal prática de informação de todo tipo sobre toda a população a nível individual e governos, armazenada, controlada e utilizada por parte de um único governo, que controla a ONU, age contrariamente às suas resoluções, sem ser importunado por isso, está provocando desastre ecológico, invade a nação que quer com as desculpas mais esfarrapadas e é o grande produtor e armazenador de material bélico, armas químicas, biológicas, bombas, AHN e outras armas secretas do planeta. 7. A detenção por algumas nações da capacidade de destruição do planeta, sem que isso seja questionado, nem chegue mais a incomodar, a acomodação das pessoas diante do fato e a banalização desse fato. 8. Se o fascismo, na sua forma mais sutil e potencializada, não tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, não se teria acolhido com tanta naturalidade o mais cruel e indiscriminado ato de destruição em massa das populações de 2 cidades inteiras, Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Ação totalmente desnecessária em termos da guerra que já se travava, já ganha pelos aliados, e de cuja irresponsabilidade genocida, seu faltou, os Estados Unidos não foram acusados nem julgados. 9. O Império Fascista Planetário, que chamarei nas teses de IFP, adota nomes fantasia totalmente cínicos, pois representam o que ele está mais longe de ser, como democracia, república e liberalismo. O próprio nome capitalismo é uma apropriação, pois o controle total não permite verdadeira mobilidade social, nem a disposição da própria força física para obter capital. Não basta ter um corpo e produzir para se alimentar, é preciso ser referendado pelos donos do planeta e pelas empresas donas dos países. Vários pensadores atuais propuseram a designação império, que é boa por um lado, mas não chega a dar conta do horror nazista em que vivemos. Direita e esquerda, tá?
não é só que as empresas e o governo norte-americano, como seu lacaio, dominem as comunicações e produções do planeta. É também que não há espaço para plantar alface no quintal, ser poeta alternativo ou pensar diferente. O Império Fascista Planetário, o IFP, Império Fascista Planetário, tem como uma das suas armas mais importantes a produção dos clones semióticos, sendo os principais mecanismos para sua criação a mídia, as empresas e as escolas. 13. A grande estratégia integradora e difusora de táticas de dominação mental e física chamo de mercadologia, que traduz a expressão marketing, a qual significa a mesma coisa, porém cai dentro da armadilha da fetichização de palavras e imagens, que é a principal estratégia da mercadologia global. Mercadologia seria a tática de integração de estratégias para o sucesso, isto é, maior lucro das empresas no mercado. Não deixa de ser, mas somente como uma das táticas básicas para a grande mercadologia planetária, que é aquilo que aqui expliquei. 14. O fetichismo, dar valor transcendental a uma coisa, é sempre de palavras e imagens. Não se comem coisas, principalmente no Império Fascista Planetário. O materialismo é a mais imbecil e fetichista das imposições subjetivacionais do Império Fascista Planetário. Isso faz com que, mais do que numa sociedade do espetáculo, vivamos hoje numa sociedade da propaganda. 15. Por julgar a tudo jorros de matéria, e a si mesmo parte desse jorro, abandona-se a grade constritiva das superstições antigas em prol do chip de controle mental, da entronização da coisa, da matéria, da mercadoria como ser, como se fosse aquilo que gera tudo. 16. Como consequência da visão irracional da coisa como ser, gera-se o único misticismo praticado, aprovado, entronizado e não censurado ou perseguido, a adoração do capital, direita e esquerda. Por si mesmo, não entendido como meio de comunicação e trocas, o que ele realmente é, mas como uma entidade divina transcendental, diante da qual todos devem se dobrar e obedecer. 17. Para ter acesso ao único Deus do Império Fascista Planetário, a pessoa deve ser capaz de pensar, fazer e dizer qualquer coisa que se lhe seja exigida, gerando o esvaziamento do sentido, a esquizofrenia e a ausência de valores estáveis. 18. Uma prática que o Império Fascista Planetário tolera pela coerência dos jogos de mercadologia é a educação. Por isso, ela se torna uma das possibilidades reais e mais fortes de mudança, na busca de uma real sociedade democrática. A outra prática que consegue, às vezes, tirar as suas produções do contínuo de produção-consumo, autoprodução e autoconsumo subjetivados, fetichistas, fascista, e criar liberdade de pensamento e vivência para os seres humanos é a arte. A tentativa de burocratizar a arte e a educação é no intuito de emburrecê-las e torná-las ineficazes. Cumpre lutar contra o embrutecimento da arte e a burocratização e automatização da educação, propostos pelos autoritários e criptoburocratas, nota, frequência, matéria dada, provas, etc. Arte e educação devem se unir como as grandes possibilidades que temos de produzir um mundo mais belo e mais livre.